Opa, galera, Peralta! Hoje nós estamos aqui no canal Luiz, eu sou o Luiz e hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito diferente do que eu falo geralmente aqui. Hoje a gente vai falar sobre mitologia. Mitologia e povos aí da história. Eu quero fazer um quadro aqui no canal falando só sobre povos e mitologias. E a gente vai começar aqui com um povo que não é nem tão conhecido. A gente tem que ser um pouco alternativo sempre, esse canal aqui sempre foi um pouco alternativo. E hoje nós começamos com os celtas. Os celtas habitavam a Europa Central. Onde que era a Europa Central? Era ali Alemanha, França, França, um pouco das Escandinávias, né? A gente também teve. Eles habitaram muito nas ilhas britânicas, Irlanda, Holambra não, Holanda, é, Inglaterra, todos eles fizeram muito parte como é que eu posso dizer, desse, desses lugares. Eles são principalmente da Europa. Está escrito aqui, eles existiram 600 antes de Cristo a 600 depois de Cristo, né? Eles fizeram parte da Europa e eles eram vistos é, pelos romanos e algumas outras culturas ali da época como bárbaros. Tanto que a gente tem essa visão dos bárbaros, né? Em alguns filmes você vai assistir, tem os bárbaros, eles invadiam, matavam a cavalos, todos barbudos, peludos, grandes. Eles invadiam, matavam junto com os cavalos deles e tudo. Só que por que eles eram vistos assim? Primeiro porque na Roma antiga tinha o etnocentrismo, que até hoje tem, que é aquela política de que eu sou foda, minha cultura é foda e a do outro é chata. Então, pros romanos antigos e gregos, os celtas, a cultura dos celtas eram muito, como eu posso dizer, eram muito estranhas, porque eles faziam na cultura deles, na religião deles, na mitologia deles, existia sacrifícios, existia muita coisa que pelos romanos era visto como horrível, entende? Por exemplo, tinha a cultura também de que os inimigos, os celtas, já batalharam contra os romanos. Isso está na história. E os celtas, quando eles ganhavam, eles cortavam a cabeça do inimigo, dos inimigos deles, para que a alma do inimigo não voltasse. Na crença deles existia trans, coisa de transmigração de alma. O que acontecia? Quando a pessoa morria, passar de um tempo ela reencarnava ou em uma pessoa, ou em bichos, ou em flores, ou em plantas, que seja, em seres que tinham vida. Só que para eles, os inimigos deles não eram dignos de reencarnar, por conta que eles eram malignos e cruéis com eles. Então, o que eles faziam? Para que os inimigos deles não reencarnassem, eles cortavam a cabeça dos inimigos. O que para os romanos da época eles faziam, porque eles sempre foram hipócritas, só que eles era algo muito violento, algo muito sanguinário para os romanos. Tanto a invasão que eles faziam a Roma e tudo, por isso que hoje a gente entende os celtas meio que como bárbaros por conta desse preconceito criado. Pouca gente sabe, mas várias coisas do que a gente tem hoje, principalmente coisas da nossa. De quem joga RPG, da cultura nerd, vieram nos celtas. Por exemplo, druidas. Os druidas vieram da mitologia celta que fala, céltica. E os druidas eram o que? Era tipo uns sacerdotes daquela época. Eles tanto faziam rituais religiosos, sacrifícios, previam o futuro, espalhavam as palavras dos deuses, porque eles tinham um panteão, eu já vou falar do panteão céltico, só que eles eram responsáveis pela religião, eles eram sacerdotes religiosos daquela área, eles cuidavam de doenças, eles curavam através da religião, no que eles acreditavam, eles transmitiam as mensagens dos deuses e tudo isso. Eles eram responsáveis. E hoje, quem joga RPG sabe, tem muito essa cultura de druida. E até as pessoas que não são. Por exemplo, quando você vai jogar RPG, você joga com mago. Assim, ó, por exemplo, esse aqui. Ou quando você vai ler uma história e você lê o Gandalf. Você tem um Gandalf lá na história do Senhor dos Anéis. Todos eles foram inspirados na mitologia céltica. Que tem os druidas, entende? Vá pensando que apenas os druidas vieram da mitologia celta. Não. Os bardos também vieram
dos celtas. Como assim? Os druidas, muitas das vezes, eles não ficavam só em religiões. Alguns druidas, eles migraram para canções, arte, música, e esses druidas eram reconhecidos como bardos. Sim, ou seja, os bardos eram druidas que se interessavam pela arte. E aqui tem uma coisa, mas o druida não era só um líder religioso? Não, ele poderia tanto ser um líder religioso quanto ele poderia ser também um estudioso. Ele estudava muito para ele. Contam-se as histórias dos celtas que os druidas estudavam durante 20 anos para exercer os cargos deles, entende? Então eles estudavam também, além de estudar mitologia, religião e lógico, não medicina, mas como cosmologia, tudo isso, teologia, eles também estudavam as artes, eles gostavam de música, eles gostavam de livros, e por conta disso surgiram os bardos. Os bardos são os druidas artistas. Assim que surge esses personagens que a gente vê tanto em RPG. Como eu falei, não tinha só os druidas, que eram sacerdotes religiosos, e os bardos. Também tinham os vates, que eram magos médicos. Eles se formavam, eles eram uma espécie de xamã e eles curavam as pessoas. Eles também tinham mais conexão com a natureza, os vates. A gente sabe pouco sobre o panteão celta por conta que os romanos fizeram questão de apagar a religião celta, tanto os cristãos quanto os romanos, porque os romanos invadiram as áreas celtas e eles transformavam os deuses celtas em, em deuses romanos, entendeu? Então, e como os celtas não escreviam tanto, eles não documentavam tanto a vida deles, a gente sabe pouco sobre a religião oficial. A gente tem registros, mas não se sabe muito sobre os deuses oficiais. A gente sabe que na mitologia celta a gente tinha assim deuses homens, mas a maioria dos deuses eram mulheres e personificavam tipo a natureza, os animais, a fertilidade, a maternidade que era muito reconhecida nas terras celtas, era muito reconhecida a maternidade. A maternidade era tipo a paz deles, era algo muito valorizado nas terras celtas. A maternidade era extremamente valorizada e exaltada. Pode citar alguns deuses como o Dagda, que era o deus da bondade, ele era um deus bom, tal. O Lug, que era o deus meio que da arte, meio que ele criou a arte, diziam assim. E tinha uma das maiores deusas, né? A deusa da cura, Bridget, que hoje em dia, por conta que a gente tem as Ilhas Britânicas, veio do nome dela, Bridget. Em inglês é britânico, né? Então, as Ilhas Britânicas veio da Bridget, a deusa da cura. Cernunnos, que é o deus dos chifres, é aquele deus centauro, ou centauro não, ele era um deus meio que animalesco, alguma coisa assim. São as informações que a gente consegue ter sobre alguns deuses. A gente não consegue ter todas as informações por conta do que eu falei, dos romanos apagarem a história e também os cristãos apagarem a história. Os cristãos fanáticos daquela época apagaram a história dos celtas. E também tinha outro problema, que era que em cada lugar se adoravam deuses diferentes. Tipo assim, eles tinham os deuses que todo mundo adorava, e, por exemplo, na França se adorava um deus, um deus específico, na outra se adorava outro deus. Tinham deuses em comuns, mas tinha alguns deuses de cada local. Então, por isso que a gente não tem muita informação sobre isso. Eu ia ficar, se eu fosse citar, eu ia ter que citar, tem um deus da França, tem um deus da Inglaterra, tem um deus, entendeu? E por isso a gente não consegue citar todos. Voltando aos celtas, e voltando à cultura deles, era muito valorizado a guerra não, mas guerreiros. Guerreiros eram muito valorizados, eles protegiam suas famílias, protegiam seus povos. Então, por isso que a gente tem muito essa cultura de ver os celtas como os bárbaros, por conta que eles treinavam desde cedo e era muito valorizado o guerreiro. O guerreiro ele fazia parte da proteção do povo, entendeu? Eles eram muito valorizados, assim como os druidas. E então meio que a formação desse povo era guerreiros, druidas e o povo. O povo ficava lá embaixo, a gente tinha os guerreiros e em cima os druidas. A gente não tinha muito essa formação de reis, padres. Não, eram os povos, os guerreiros e alguns guerreiros sim tinham reinos e tudo. Eles eram guerreiros, mas também tinham seu reino, eles reinavam em certos lugares. Mas não era uma coisa tão focada em essa divisão de monarquia, nem de padre. Lógico que tinha também os critérios
de religião, tudo, porque o maior da lista era o druida. O maior da hierarquia era o druida. Por último, para falar desse povo, eu queria aqui também falar algumas das coisas que a gente tem hoje que eles deixaram para nós. Hoje você sabe aí de necromancia, é graças aos celtas. Os celtas tinham muitos rituais de necromancia. Se hoje você sabe jogar seu RPG, como eu disse, dos druidas e bardos, agradeça aos celtas, porque foi pelos celtas que surgiram os bardos, os druidas, xamãs. Xamãs, assim, são aqueles magos que curam, né? Surgiram dos celtas. Lógico que tinha em outras religiões, mas os celtas também tinham. Cultura meio medieval também, de ter a dama da noite, ou ter as guerras, os castelos. Tudo isso é muito celta, mano. Tudo isso vem muito da cultura celta. Então, se você é, hoje joga o seu RPG, se hoje você sabe de necromancia, sabe de todas essas coisas que você conhece muito na cultura nerd, agradeça aos celtas, mano. Então esse foi o vídeo, foi um vídeo bem resumido, talvez eu até faça outro vídeo falando mais sobre os celtas, mas foi para trazer quem eram os celtas, as suas religiões, do que eles deixaram para nós, aonde eles habitavam, como eles sobreviviam, qual era a religião deles, qual era a política deles sobre guerras. Eles tinham muito conhecimento, como eu já falei aqui, sobre cosmologia, teologia, matemática. Eles estudavam muito sobre essas coisas, principalmente, de novo, os druidas. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E é isso aí. Vai ter uma série de vídeos aqui falando sobre cultura dos povos aí.